texto diz assim, Colossenses capítulo 3, versículos de 12 a 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Queridos, vamos orar, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Ó Deus, nós estamos, ó Pai, com a Tua palavra aberta, Senhor. E sabemos que dela, Senhor, flui para nós rios de vida. A Tua palavra, Deus, dá vida aos nossos ossos. Dá vida, Senhor, às nossas almas. A Tua palavra que nos trouxe a vida, ela renova a nossa vida diariamente, implantando em nós a vida do Senhor Jesus Cristo, fazendo-nos semelhante a Ele. Ó Deus, e neste momento, Senhor, nós clamamos pela Tua graça, pela direção poderosa do Teu Santo Espírito, para que pais e mães, Senhor, nesta manhã, possam ser renovados, ó Deus, possam ser enchidos de vida da graça do nosso Deus. Para que possam, ó Deus, ser encorajados, animados, para a atividade de cuidarem de seus filhos, como dependentes da graça do Senhor. Que os lares, ó Pai, possam ser grandemente orientados pela Tua palavra, de maneira que não sejam lares da obra, mas que sejam lares da graça. Ó Deus, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós somos cercados por uma cultura que, de maneira geral, ela se estabelece como uma cultura de fortalecimento do merecimento. Ela também, da maneira como se aplica sobre a criação de filhos, ela também é baseada no merecimento. E ela tem aprofundado, ela tem afetado profundamente a formação de conceitos errados em nossas crianças. Elas têm crescido com distorções de entendimento sobre graça e cada vez mais, mesmo que inconscientemente, mesmo que não tão claramente para eles, mas com conceitos de salvação por méritos. Nós estamos cercados por coisas como a cultura de presentes baseadas exclusivamente em merecimento. Coisas do tipo, se você tiver boas notas, você vai ganhar uma bicicleta. Ou, como por exemplo, a expectativa das cartinhas para o Papai Noel serem respondidas no final do ano. E eles sempre esperando que, se eu for um bom menino ou uma boa menina, o Papai Noel me trará um presente no final do ano. Nós temos muitas destas coisas. O Papai Noel e a recompensa por notas são apenas alguns dos exemplos que eu posso citar aqui. O fato é que nós estamos cercados por este tipo de cultura que prejudicam aquilo que está no núcleo da nossa fé, que é a ideia da graça, a compreensão de que a salvação é pela graça de Deus. Das coisas mais importantes para nós aprendermos, porque é o núcleo do Evangelho. Meus irmãos, essa cultura do merecimento e dos presentes, ela, além desse grande malefício de prejudicar a boa ilustração e compreensão da salvação pela graça, ela tem outros prejuízos. Por exemplo, o prejuízo da mentira, a mentira do Papai Noel, o prejuízo do paganismo dessa figura do Papai Noel, ainda prejuízos voltados para a compreensão de que sim, você pode ser o redentor de si mesmo. Sim, eu posso estar no centro das ações que me trarão recompensa, salvação e redenção. As crianças que ouvem o tempo todo, se você se comportar bem,
você ganhará uma bicicleta no final do ano, elas estão sendo prejudicadas, queridos, na sua instrução quanto à compreensão de graça, da graça salvadora do nosso Deus. Nós estamos ensinando a elas, com esta cultura, nada mais, nada menos do que uma religião meritória para os nossos filhos. Na cabeça deles, o tempo todo está sendo martelado: o prêmio vem se você merecê-lo. Mas e se ele não merecer? Meus irmãos, e se as notas forem baixas? E se a criança não for assim tão obediente? E se o vovô e a vovó quiserem dar dinheiro a mais para estas crianças? Elas continuarão sendo ensinadas de que o prêmio só vem se elas merecerem? A elas não será dada a abundante oportunidade de compreenderem o sentido da palavra graça? Meus irmãos, nós vivemos num mundo em que as relações estão pautadas no merecimento. E normalmente, outra coisa a respeito disso é que geralmente esses relacionamentos, não apenas entre pais e filhos, eles carregam uma grande carga de culpa. Amizades são baseadas em merecimento. Você não é um bom amigo. E se você não for um bom amigo, você será punido. Outros amigos receberão mais atenção do que você. Porque pouco se estabelece nas nossas interações a ideia de graça. É preciso que você o tempo todo esteja merecendo o prêmio. E nisso tudo surgem grandes cargas de culpa. Culpa pela falta de tempo, pela falta de afetos dedicados. E tudo isso, meus irmãos, tem levado pais, familiares, amigos, pessoas a compensarem tudo com premiações, dando à criança a impressão de que ela merece e fez por onde, dentro deste erro já estabelecido, com um outro erro, de ter merecido sem merecer. Em nenhum momento ela entende que não merece, mas pode ter sem merecer. E a culpa, por diversas vezes, tem feito com que elas achem que mereceram sem merecerem. É isso que pais que dão presentes aos seus filhos para compensar a falta de tempo dedicadas a eles têm feito. Além de não ensinar a graça, os confundem ainda mais, fazendo-os achar que mereceram algo que continuam não merecendo. Meus irmãos, tudo isso é muito distante do Evangelho. Tudo isso é muito distante dos padrões relacionais fixados, estabelecidos pelo Evangelho. Se nós ensinamos o Evangelho verdadeiro aos nossos filhos, nós estaremos ensinando abundantemente todos os dias a ideia de graça para eles. Quando os presenteamos, eles saberão que foram presenteados mesmo sendo desobedientes como são. A desobediência, ela deve ser corrigida pela vara, não pela promessa de um prêmio. Nós não precisamos de moedas de troca. O amor, ele não pode estar relacionado ao que a criança faz ou deixa de fazer. O que ela faz de errado, ela deverá ser corrigida, e o amor deve continuar, e ela deve continuar a ser presenteada, porque estas coisas não estão ligadas. A Escritura claramente deixa claro que a disciplina, inclusive, é uma expressão desse amor, e ela não está conectada a prêmios ou recompensas. Aquilo que uma criança faz ou deixa de fazer não deve comprometer o nosso dever de trazer o Evangelho para a vida delas, de fazê-las entender o que é graça, o que é o Evangelho, o tempo todo.
o evangelho vivido, em ela receber coisas, afeto, recompensas, presentes, mesmo quando não merecem. E há mais verdades a respeito disso. A verdade de que pais legalistas, eles próprios estão transferindo aos seus filhos um padrão errado do seu próprio relacionamento com Deus. Pais legalistas, eles mantêm um relacionamento com Deus por meio da obediência a um padrão, e um padrão por eles mesmos determinados. E quando se trata dos filhos, esse padrão de religiosidade, ele tem o objetivo de impedir que o pecado entre em suas casas, como se eles fossem aqueles que devem estabelecer as defesas contra o pecado. O foco é criar um ambiente de controle o mais forte possível e com o maior número possível de avenidas protegidas que o pecado poderia usar para abrir caminho dentro dos lares. É como se o poder de pecar ou não pecar estivesse de alguma forma ligado à sua força de vontade, à sua determinação pessoal. E nesta manhã, queridos, eu gostaria de que vocês saíssem daqui convencidos de que não é a força de vontade ou a determinação pessoal de pais que eliminam as avenidas do pecado dentro dos seus lares. Não é a força e a determinação dos pais que eliminará o pecado de dentro de suas casas. Essas famílias estão preocupadas em manter o pecado do lado de fora de uma maneira errada. Isso é bom, é desejável, mas da maneira como tem sido feita, é um erro, um terrível erro. Porque eles colocam uma cerca entre elas e o mundo, o que não nos protege do pecado. Uma cerca comportamental crescente sobre a vida dos nossos filhos, dentro dos nossos lares, apenas criam e aumentam o auto-engano dos nossos corações de achar que nós estamos protegendo nossas famílias. E são muitas, não são poucas as famílias, não apenas em vários lugares, mas entre nós que estão cometendo este equívoco, cometendo este grave erro. Não é assim que nós devemos viver. E podemos ter um insight destas coisas. As mulheres recentemente, quando leram a história de Rosaria Butterfield, em Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável, onde nós vemos um amor amorosamente movido pelo Evangelho, vemos um pastor abrir as portas de sua casa para alguém indesejável. Porque sabe que quem protege aquele lar do pecado é Cristo, e as cercas que ele estabelece no coração, e não as cercas comportamentais que nós estabelecemos, afastando o mundo e as pessoas das nossas vidas. Isso é um erro. Não é assim que nós devemos viver. Não é assim que nós começamos no Evangelho. Não é assim que nós continuamos no Evangelho. E não é assim que nós terminaremos. Pelo contrário, assim nós terminaremos mal. Muito mal. É por isso que eu gostaria de olhar para esse texto e buscar ajuda para os nossos corações nesta manhã, para entender, pais e mães, como nós começamos, como nós continuamos e como nós terminamos com o Evangelho em relação aos nossos filhos. O começo, o meio e o fim do Evangelho na vida dos filhos de vocês. Em primeiro lugar, é dever seu, se quer de fato que o Evangelho esteja na vida do seu filho e da sua filha. Que você resgate a lembrança de tudo quanto Deus já fez por você. Veja comigo a primeira parte do verso 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Meus irmãos, numa expressão extremamente afetiva aqui,
Paulo está dando continuidade às exposições, às instruções práticas deste povo de Colossos sobre o que o Evangelho fez com eles. Lembrando-os do que Deus fez por eles. E nós precisamos ser lembrados disso também. A todo tempo, a todo instante, no cuidado dos nossos pequenos, nós precisamos trazer essa lembrança ao nosso coração para não errarmos. Lembrar o que Deus fez por nós. Isso vale para tudo. Paulo aqui está falando num contexto relacional da igreja. Não especificamente de pais e filhos dentro de casa, mas também se aplicam a eles. Aqui são as relações de uma maneira geral. Meus irmãos, foi por graça, Paulo está dizendo, que Deus nos fez povo escolhido dele. Pelo favor do Senhor, na gradação do que ele coloca aqui, nós fomos eleitos e salvos. E nós fomos tornados santos, que significa separados para Deus. Como diz lá em Pedro, povo de propriedade exclusiva dele. Por termos sido amados por ele. Pecadores culpados, que só mereciam o juízo, foram amados. Foi isso que Deus fez por nós. É o amor de Deus demonstrado aos não amáveis. E qual será o efeito disso sobre pais e mães diante de crianças difíceis? Se nós que também não éramos amáveis, se nós que éramos difíceis, se nós que não merecíamos o que Deus fez por nós, fomos não apenas amados, mas tornados santos, povo de propriedade exclusiva dele. O que esta lembrança vai nos ensinar? Que tipo de olhar e de atitude, a atitude paterna de Deus para conosco, vai moldar da nossa atitude paterna e materna para com os nossos filhos? Eu já pude ver pais com olhares severos para os seus filhos, olhares de desânimo, de reprovação, porque são crianças desobedientes, difíceis, pecadoras. Há um descompasso nesse olhar. Porque esse olhar, ele está acontecendo pela falta de lembrança. Epa, eu sou assim. E como o Pai dos céus, aquele que é perfeito de fato, me tratou, o que o Pai dos céus, aquele que não carrega nenhuma mácula, nenhum defeito, como ele me tratou a mim, pecador, que merecia o seu juízo. Ele me tratou diferente de como eu tenho tratado meu filho. Ele me tratou diferente de como eu tenho tratado, inclusive, as outras pessoas. Ah, meus irmãos, como nós somos capazes de emitir juízos terríveis e duros a respeito das outras pessoas por causa dos seus pecados. Pecados que também carregamos. Defeitos que também levamos conosco. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é lembrar daquilo que Deus já fez por você, já fez por nós. Deus estendeu sua mão para pessoas rebeldes. A graça, meus irmãos, ela está em direta oposição a qualquer suposto merecimento de nossa parte. Eu já disse aqui várias vezes para vocês que a diferença entre nós e o Fernandinho Beiramar ou a Dilma Rousseff ou quem quer que seja, na época era moda falar da Dilma porque ela era presidente, né? Ou presidenta, segundo alguns. Então por isso que eu citava tanto ela. Mas a diferença entre qualquer pessoa que não esteja vivendo este privilégio que nós vivemos e o que nós estamos vivendo é esta palavrinha, graça.
Sabe aquela intolerância que muitas vezes nós temos com pessoas que não têm a mesma compreensão doutrinária, no mesmo nível que nós compreendemos? Você sabe qual que é a diferença? Não é de inteligência, não é de mérito, não é de merecimento, não é de esforço, é graça. Por graça adicional, Deus faz com que alguns entendam melhor uma doutrina difícil, como por exemplo a da predestinação, ou mesmo a da salvação pela graça, e outros nem tanto. A diferença rigorosa entre estas pessoas é a graça. Meus irmãos, e vejam, eu quero que você se concentre bastante no que eu vou dizer agora. A graça, ela não veio nos salvar da penalidade do pecado, para nos dar novas capacidades espirituais e nos deixar sozinhos para nos virar com o nosso crescimento espiritual. Como o título desta mensagem é o começo, o meio e o fim. A graça, ela preenche toda a extensão do caminho, absolutamente toda a extensão do caminho. A graça não é a maneira pela qual nós começamos nesta história, tendo sido salvos e chamados à conversão, e depois diga: Pedro, Érica, vocês agora vão seguir por conta própria na força de vocês. Não! O Evangelho diz: olha, até o fim é pela graça. Paulo, ele disse em Filipenses 1:6, aquele que começou boa obra em nós, em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Isso é um descanso para pais e mães. Eu olho para o Noah, olho para a Débora, para a Sara, para os meus, e vocês olham para os de vocês, e você sabe o que nós devemos ver nos nossos filhos? Davi, João, Lara, Luísa, daqui a pouco vai ter até um CR7 aqui do Cerrado. Dia 2 de setembro, a previsão de chegar o craquinho maior aí, ó. Dona Maria está ali com um sorriso, né, Célia? Sorrisão aberto, porque terceiro neto, né, Francisca? E o que Francisca, nós vemos no peito dos nossos pequenos? A gente vê as danadezazinhas deles. Mas a gente vê uma plaquinha escrito: Jesus trabalhando. E toda a nossa ferocidade de crítica, de intolerância, de dificuldade de lidar com o tempo de Jesus para trabalhar os nossos filhos, às vezes nós não aplicamos ao tempo aplicado ao trabalho dele a nós, em nós. E no fim, é tudo uma crítica ao trabalho de Deus. Meus irmãos, John Newton, ele deu a ideia da obra contínua da graça, quando ele escreveu em Graça Maravilhosa, Amazing Grace, a seguinte frase, ele diz: foi a graça que me trouxe até aqui, e a graça que me levará até o fim. É o começo, é o meio e o fim. Graça. Famílias baseadas na graça, queridos, elas não se incomodam em gastar muito tempo colocando cercas comportamentais, porque elas sabem muito bem que o pecado já está ali presente, contabilizado em seus corações. Famílias baseadas na graça, elas não se acham perfeitas, elas sabem que são imperfeitas. Elas sabem que o pecado não é uma ameaça de fora, o pecado já está dentro, eles são pecadores. O pecado, meus irmãos, não é uma ação ou um objeto que penetra as defesas de uma família. É uma condição pré-existente que permeia a sua existência. Pecado não é algo que ameaça a mim e a sua família.
Pecado é algo que nós já carregamos, que nós já somos. É isso que você se lembra, é isso que você reconhece quando você resgata aquilo que Deus já fez por você. Quem era você antes de estar aqui, ouvindo a palavra dele, cantando louvores, cantando cânticos? Quem era você? Paulo, ele disse apressadamente: eu, o maior dos pecadores, o grande campeão da graça, o apóstolo Paulo, que antes era um legalista, um fariseu de fariseu, um judeu de judeu, um doutor da lei, e que nada entendia desta graça, e perseguia o autor dela, o Senhor gracioso, o Senhor Jesus, e seu povo, e matou sua gente. E finalmente, quando ele descobre a graça, ele diz: eu, o maior dos pecadores. Meus irmãos, um lar sem graça exige que as crianças sejam boas, e haverá ira, e haverá frustração, e haverá punição quando elas são más. O lar baseado na graça, ele pressupõe que as crianças carregam esta luta, a luta contra o pecado, e que elas precisam ser ajudadas a aprender como aproveitar o poder de Deus para ajudá-las a ficarem mais fortes. Lares da graça não veem suas crianças como perfeitas e anjinhos, mas como pessoas que precisam, tanto quanto nós, de socorro e de ajuda da graça para poder lutar contra o pecado que já existe ali. Não é, meus irmãos, que nós não levemos a sério o pecado, especialmente o pecado dos nossos filhos. E nem mesmo que a gente acredite que a graça elimine as consequências do pecado. Não se trata disso. Também não se trata de não fazer nada para proteger os nossos filhos dos ataques e tentações que os ameaçam do lado de fora. Não se trata disso. Se trata de fazer todas estas coisas por razões diferentes. Se trata de fazer todas estas coisas com uma crença diferente. Nós não confiamos na segurança moral dos nossos lares. Se somos famílias e lares da graça, nós não confiamos na segurança moral dos nossos lares. Também não confiamos no ambiente espiritual que podemos criar, capacitando os nossos filhos à resistência do pecado. Nós assumimos que o pecado é um dilema contínuo, e será um dilema contínuo na vida dos nossos filhos enquanto eles estiverem nesta carne. Sabemos disso. E nós sabemos que há um modelo de aceitação estabelecido pela graça de Deus. Crianças são aceitas como pecadoras que desejam se tornar mais semelhantes a Cristo e que irão caminhar este caminho no tempo estabelecido pelo Senhor da graça, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E ao invés de serem vistas como boas crianças cristãs, tentando manter um bom código moral, nós olhamos para elas e dizemos: é Cristo quem as sustenta, e é só Ele quem as sustenta, e não as horas extras de boas obras que eu faço. Existem os meios da graça de Deus disponíveis: palavra, oração, comunhão com os santos, louvores, cânticos espirituais, salmos, algumas coisas muito simples, muito básicas, arroz com feijão, disponíveis a nós para que possamos ter acesso a esse Cristo. Mas em que nós confiamos?
Nós confiamos naquilo que podemos pagar. Confiamos nos cursos caros do Instagram, das senhoras que estão aí se colocando como pastoras, guruas da piedade. Ah, meus irmãos, como nós temos dificuldade de fazer o básico. Como nós temos dificuldade de viver pelo arroz com feijão. Tem uma musicazinha da infantil, um cântico de crianças, um corinho que diz Bíblia e oração. Bíblia e oração. Mas a gente não acha que isso vai ser suficiente. Você sabe por quê? Porque no fim das contas nós não cremos na graça. Tivemos que adiar o nosso encontro de casais. Um pastor piedoso, o reverendo Marco Antônio Baumgratz, viria e vai, porque nós estamos tentando remarcar para dia 19 de agosto, trazer uma palavra para nós durante um jantar. Coisas simples. Estaremos juntos, comunhão, meio de graça. E teremos palavra de Deus da parte de um homem de Deus. Nós não vamos cada um pagar a matrícula de um curso para ouvir o reverendo Marco Antônio Baumgratz. Nós vamos apenas trazê-lo para falar e pregar aos nossos corações. Ele certamente vai dar uma palavra simples. Ele não vai dar um curso de 12 passos. Ele não vai ficar 3, 4 meses com a gente tentando consertar os nossos casamentos. Não, ele trará a palavra viva que Deus usa, que o Espírito Santo usa misticamente, poderosamente, e que faz mais do que qualquer curso desses por aí. Básico. É assim que a graça opera, meus irmãos. A única solução real para o pecado é simples. A única solução real para o pecado de nossos filhos é a obra de Cristo em favor deles. E não há segredos, não há destraves especiais para esta obra. Não há pessoas especiais para esta obra. Aqueles que já foram de meio pentecostal lembram do erro da história da oração poderosa. Fulano tem oração poderosa. Em meio reformado agora nós temos algo similar. A performance de algumas figuras parecem ter um poder especial de destravar a obra de Cristo. Isto é um erro. O legalismo, meus irmãos, ele usa forças externas para ajudar as crianças a manter sua caminhada moral. A sua força é baseada no ambiente em que elas vivem. Graça, por outro lado, vê a força das crianças pelo que está dentro delas. E que nós não podemos manipular. Mais especificamente, quem está dentro delas. Com o propósito de cultivar um ambiente cheio de graça, o nosso texto, ele vem desde antes, Paulo, dizendo que nós precisamos cultivar uma mentalidade celestial, que nós precisamos destruir o remanescente terreno que permanece dentro de nós, o que inclui a carne, a confiança no que nós fazemos. E aqui há um encorajamento positivo de Paulo de fazer sobre as nossas vidas o que realmente é positivo. Vivificar, animar o novo eu, com uma lista de coisas muito boas e piedosas que só Jesus nos dá. Mas muitas vezes nós não satisfazemos com isso. Nós queremos os nossos trabalhos. Nós queremos as nossas coisas. O controle em alguma medida sobre como nós vamos estabelecer isso para os nossos filhos. E então Paulo pergunta para vocês, como perguntou aos de Galácia em Gálatas 3:3. Ele pergunta: sois assim insensatos?
que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Meus irmãos, Paulo ele está falando aqui daqueles que estavam envolvidos com a circuncisão. Mas a palavra dele lá aos Gálatas é ampla a todas as coisas desta mesma categoria. Ele está fazendo aqui uma pergunta geral para tratar um problema amplo. Tentar agradar a Deus pelo esforço humano, e qualquer tipo de esforço humano que seja. Mesmo boas atividades cristãs e disciplinas feitas no espírito legalista são todas nulidades, e pior do que isso, ofensas a Cristo. A graça de Deus e o merecimento de Cristo, meus irmãos, sempre vêm juntos no nosso relacionamento com Deus. E não é difícil sairmos da linha quanto a estas coisas. Eu sei que muitos de nós ficam totalmente agitado, nervoso, quando nós ouvimos amar, mas isso é legalista, isso é legalismo. Desde a época de segunda de Taguatinga, passando pela primeira de Ceilândia, eu sempre convivi com irmãos que, errando por muito pouco a dose, estavam sendo legalistas, mas quando nós íamos mostrar isso, era um salto desta altura. Não, que é isso, pastor? Meus irmãos, é muito tênue a linha com que Paulo trabalha aqui. Veja, nós não experimentamos a graça de Deus se nós não estivermos experimentando exclusivamente o merecimento de Cristo. É por isso que nós precisamos aprender da linguagem de Paulo, porque quando nós adotamos uma linguagem muito em primeira pessoa, seja primeira pessoa singular ou do plural, meus irmãos, nós já estamos com uma carga de legalismo muito grande. Toda carga de autorreferencialidade já é um alerta sério para nós. Se o seu lar já se tornou modelo de alguma coisa, se a tua conduta já se tornou modelo de alguma coisa, você já precisa correr desesperadamente para longe da carne e voltar-se para Cristo. Não há graça quando o merecimento de Cristo não domina completamente. Se você diz, não, pastor, mas é só 0,3% do meu esforçozinho aqui. Paulo está dizendo que já é contaminação suficiente. Lembram da história do jogador que disse, hoje foi a noite em que eu e Michael Jordan fizemos 70 pontos? Ele tinha feito 1 ponto de lance livre. Jordan 69, e ele achou que tinha dividido o trabalho com o Jordan. Nem isso Cristo tolera. Ou é tudo dele, ou nada dele. Ou Cristo está dominando a sua casa, o seu lar, a criação dos seus filhos, ou nada. Ah, pastor, então quer dizer que é um relaxamento? É para me relaxar e descansar? Sim! Descanse! Não é esse o convite dele. Ele disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há mais de 200 anos, um pastor batista chamado Abraham Booth, ele escreveu algo que nós deveríamos também imprimir e colocar no vidro das nossas mesas de escritório, pendurar nas geladeiras de nossas casas, andar por aí com elas. Essas palavras dizem o seguinte: os mais brilhantes atos e as qualidades mais valiosas que se encontram entre os homens, embora verdadeiramente úteis e excelentes, quando em seu próprio lugar e com fins aceitáveis, são quando se trata do grande artigo da justificação, tratadas como nulidades. As nossas melhores obras
lá no lugarzinho delas como mera obra. Por exemplo, quando alguém aqui arruma alguma coisa, faz um bom serviço, neste lugarzinho aqui, isso é maravilhoso. Mas não no que diz respeito àquilo que é trabalho exclusivo de Jesus. Isso não é lugar para elas. A graça divina não quer ser ajudada pelo desempenho daquela obra que pertence particularmente a si, pelo desempenho pobre e imperfeito dos homens. As tentativas de completar o que foi iniciado pela graça, revelam, meus irmãos, o nosso orgulho e ofendem ao Senhor. Nos chama a atenção Abraham Buff. As tentativas de completar o que foi iniciado pela graça revelam o nosso orgulho e ofendem o Senhor. E não podem promover o nosso benefício espiritual. Que o leitor se lembre com cuidado que a graça é absolutamente livre e gratuita, ou não se trata absolutamente de graça. Quem professa buscar a salvação pela graça, crê no coração que é totalmente salvo por ela, inteiramente salvo por ela, ou então age incoerentemente em questões de grande importância. Estas palavras podem ser resumidas com aquilo que está no hino, quando diz: nada trago em minha mão, só na cruz há salvação. Se você, pai e mãe, querem começar, querem continuar e querem chegar ao fim da salvação dos seus filhos, então cruze os braços, descanse. Isso não é trabalho seu. Se vocês querem ver seus filhos salvos, entendam, você tem que vir de mãos vazias. E entender que só na cruz há salvação, só Jesus salva, você não salva. Você é outro pecador desesperado, miserável, precisando de salvação. Você não é um super-homem, você não é uma super-mulher, você não é um super-pai, você não é uma super-mãe. Assim como seu filho, vocês dois são dois mendigos que precisam do pão da vida. Haja assim em relação ao seu filho e à sua filha. Somente os que se sentem profundamente amados por Deus é que conseguem amar os seus familiares. De tudo que expusemos até aqui, estas são as maiores lições para você guardar. Mas mais brevemente eu gostaria de fazer mais duas últimas considerações no nosso texto, que são, na verdade, dois desdobramentos desta primeira e grande verdade. Além de resgatar a lembrança de tudo o que Deus fez por você, eu quero que você ainda se concentre em mais duas coisas. Resgate a lembrança de tudo quanto Deus deseja fazer em você, porque esse trabalho continua. Ele diz: revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Paulo ele está mencionando aqui a compaixão como algo que marcará os corações daqueles que são alvo do trabalho de Deus. É interessante porque no original a ideia vem de algo que vem dos intestinos. Porque culturalmente naquela época eles entendiam que eram dos intestinos que viam as emoções, que viviam as emoções. Ao mesmo tempo, destas entranhas, eles estão colocando a ideia de uma semente de emoção e de ternura aqui. Não apenas de virtudes que são implantadas pela graça, trazidas a nós pela graça. Mas há um ponto que eu queria destacar aqui para vocês. Porque quando fala dessas entranhas, nós estamos falando também de vulnerabilidade. No mundo da fantasia, se você quiser matar um dragão, você precisa
não ir por cima, pelas costas do dragão. Aquilo ali é muito cascudo e você não consegue penetrar. Então, como é que no mundo da fantasia você mata um dragão? Você vai por debaixo, a barriga fofinha e maleável dele, e pã, por debaixo, pelas suas entranhas, você estanca ali a sua arma. Então, esta vulnerabilidade no baixo ventre tem uma relação muito grande aqui com este ponto do texto. Porque este é o nosso ponto vulnerável também. Os das nossas emoções, da nossa ternura, dos nossos afetos. E Paulo está dizendo simplesmente que a gente cresça e se desenvolva onde nós somos vulneráveis. Ele está dizendo, olha, sintam simpatia, e tenham empatia, e tenham preocupação pelos outros, mas com fragilidade, com vulnerabilidade, não como superpoderosos, não com superforça, porque vocês não as têm. Que vocês entrem em suas vidas, uns nas vidas dos outros, e não apenas mantenham as coisas superficiais, mas se arrisquem. Seus filhos farão vocês chorarem? Sim, farão. Alguns casos, meus irmãos, serão inevitáveis de uma dor profunda. Como da história do pastor da Assembleia de Deus, que noite após noite ia para as ruas buscar o filho que se prostituía. E debaixo de chuva, por muitas vezes, retirou seu paletó, o cobriu e o levou para casa. Vulnerável, cheio de amor e de afeto, mas sem nunca desistir do filho. Sem permitir que a ira ou a frustração alimentasse suas atitudes. E hoje esse rapaz testemunha por igrejas, mais igrejas, contando a história de como o amor invencível de Deus forjou um amor invencível para o seu pai. Isso é graça. Faz da vulnerabilidade, faz da falta de força, faz da falta de competência, faz da falta de habilidades a verdadeira força. Todas essas qualidades, elas são relacionais: bondade, humildade, mansidão, paciência, sempre capacidades de resiliência e de resistência aos pecados e aos defeitos do outro. Quem é o paciente senão aquele que suporta a coisa difícil do outro, a chatice do outro, o pecado do outro? Quem é humilde senão aquele que faz até mesmo de quem é menos capaz que ele alguém superior? São todas virtudes de resiliência. Meus irmãos, mas mais importante, essas virtudes, elas são uma imagem de quem Cristo é. Para ensinar a mim e a você que somente os que sabem que pertencem a Deus é que se empenham em viver para agradá-lo dentro de suas famílias, de seus lares. E farão isso não segundo os modelos da carne desse mundo, mas farão isso segundo os modelos do próprio Cristo, do Senhor Jesus, que deixou muito claro que não veio para os perfeitos, mas para os doentes. E finalmente, queridos, os versos 13 e 14, eles dizem de uma resiliência aumentada, na expressão que ele diz aqui, que ele usa: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Paulo, ele completa para dizer, olha, se vocês querem, pais e mães, experimentarem o começo, o meio e o fim do evangelho na vida dos seus filhos, que vocês resgatem a lembrança de tudo quanto Deus deseja fazer através de vocês. E o que ele deseja fazer através de vocês? É sobre a perfeição de vocês? Muito longe disso. Somente os que reconhecem as suas imperfeições
é que conseguem conviver com as imperfeições dos outros. É isso que Deus deseja fazer através de nós. Usar pecadores para lidar com pecadores todos os dias. Pai e mãe não precisam se tornar perfeitos para que experimentem a alegria do Evangelho na vida de seus filhos. Eles precisam apenas reconhecer-se como são. Pecadores. Foi isso que Paulo fez. Paulo foi o grande instrumento do Novo Testamento sobre a vida da igreja. O homem que mais escreveu cartas, textos do Novo Testamento. E, no entanto, o grande segredo da instrumentalidade de Paulo era se reconhecer como fraco, pequeno e imperfeito. Em nenhum momento ele se dizia um gigante, em nenhum momento ele arrotava bacaba, em nenhum momento ele se posava de grande, pelo contrário, ele dizia: eu, o maior dos pecadores. Paulo jamais seria um super pai, uma super mãe vendendo curso. Ele ensinaria aquilo que ele nos ensinou. Ele diz: para mim eu considero tudo perda, para que eu possa ganhar a Cristo. Eu, a respeito de mim mesmo, eu sou uma espécie de aborto vivo, o maior dos pecadores. No entanto, ele sabia o que Deus tinha feito na vida dele, sabia o que Deus ainda desejava fazer na vida dele, e por isso ele trocava tudo, largava tudo, e ele também estava consciente daquilo que Deus desejava fazer através dele. Paulo, ele diz algo aqui: assim como o Senhor te perdoou, perdoe também o outro. Isso machuca, meus irmãos, mas também encoraja, nos anima. Você pode até dizer: tudo bem, Paulo, você sabe que não é tão fácil assim. Então ele larga o aço e diz: olha, é isso que o Evangelho faz. É isso que significa a nova vida. É isso que significa ser um novo homem, uma nova mulher. Então, meus irmãos, é assim, pais e mães, que nós veremos os nossos filhos progredirem, andarem. O Evangelho no começo, no meio e no fim. Eu pergunto, para terminar, eu pergunto para vocês: você crê que Deus salvará seus filhos? Ou você vai tentar fazer isso? Eu acredito que esse deva ser o nosso maior desejo. Como pais e como mães, anelarmos pela salvação dos nossos filhos. Podermos chamá-los não apenas de filhos, mas de irmãos. Mas precisamos entender quem faz isso. Não devemos apenas rogar pela salvação dos nossos filhos, saindo dali como se fôssemos ser ajudados por Deus para o trabalho de salvação que nós faremos. Não, nós precisamos esperar e precisamos crer. É difícil, porque nós somos gente que ama fazer as coisas na carne. Creia que Deus o salvará, porque é isso que Ele faz. E Ele faz bem demais. Ele salva, Ele é salvador. Esse é o grande trabalho que Ele tem feito. E você basta lembrar e observar que Ele salvou você, e Ele ainda está salvando você, e Ele ainda salvará você. Ele já fez por você, está fazendo em você e através de você. É isso que Deus é. Ele ama salvar. Não exponha seu filho aos trapos do merecimento. Não envolva-o na obra da carne. Exponha ele apenas a esse Evangelho. Não o faça confiar em padrões de cercas comportamentais, mas faça-o desejar e buscar a mudança que só o Evangelho produz e produz no coração. Eu sei que você crê nisso, mas às vezes você está confiando pouco nisso, muito pouco. Às vezes você se distancia do Evangelho da graça
e começa a confiar nas obras, mesmo sem perceber. E o pior é que você confia não nas obras dele, você confia nas suas. E meu irmão e minha irmã, você corre o risco de colocar sua confiança na formação de coisas que aparentemente são boas. Ah não, pastor, eu confio que eu vou formar a cosmovisão do meu filho. E talvez você creia que somente fazendo pensar corretamente ele se voltará a Cristo, como se você o levasse até Jesus. Talvez você esteja confiando no nível de conhecimento bíblico que você esteja estabelecendo para o seu filho. Eu vou te dizer duas coisas. A primeira, eu conheço um monte de pessoas que conheciam mais Bíblia do que eu, que hoje está longe do Senhor e que o nega. E segundo, a própria Bíblia diz que o diabo é um grande teólogo. Ele conhece tão profundamente as Escrituras que utilizou as Escrituras para tentar o Senhor Jesus. Não confie em conhecimento como forma de salvar o seu filho. Só Jesus pode fazer isso. Não apenas tenha o cuidado de desejar a salvação dos seus filhos, mas a maneira como você espera essa salvação e em quem você espera essa salvação é igualmente importante, meus irmãos. Entregue a alma de seus filhos a Cristo. Coloque sua confiança nele, em seu caráter, em sua palavra. Este é um ato da vontade. E tem que se esforçar para crer nisso. Você precisa render-se ao Evangelho na criação dos seus filhos. Cuidado. O legalismo, meus irmãos, tem tragado famílias inteiras, igrejas inteiras. O legalismo tem destruído a percepção do Evangelho, mesmo em lugares onde os 5 solas são proclamados, onde o solos Christus é gritado e celebrado. Cuidado. Faça da sua confiança uma confiança na graça, não em seu mérito, apenas no mérito de Cristo. Não confie em outra coisa. Ore e peça gentilmente a Deus que Ele estenda o seu favor até você, que não merece, e que estenda a seus filhos, que também não merecem. E então você terá aquele que é todo poderoso para salvar, que é o único Salvador, no começo, no meio e no fim da vida dos seus filhos. Que Deus abençoe nossas crianças, nossos lares, nossas vidas.